Fala, meus amigos da enfermagem, quem fala com vocês é o enfermeiro Raimundo, aqui do Instituto Brasileiro sobre Enfermagem. Eu vou dar continuidade à nossa aula sobre segurança na prescrição e na administração dos medicamentos. Na aula passada, nós conversamos sobre práticas seguras para a prescrição de medicamentos. Hoje, nós vamos conversar sobre práticas seguras para a distribuição de medicamentos. Distribuição ou dispensação, tá? Essa nossa aula tem muita relação ou uma relação direta entre a enfermagem e a farmácia, de como essa medicação é dispensada, como ela é distribuída, armazenada, tá bom? Os sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais podem ser classificados em, olha só os tipos que tem: o coletivo, o individualizado, o misto, o de dose unitária e o sistema automatizado. Nós vamos falar de cada um. E aí cada unidade hospitalar escolhe o seu sistema de que seja melhor. O tipo de sistema de distribuição adotado tem uma relação direta com a frequência de erros. Por isso que o hospital deve avaliar o sistema implantado para saber se ele é melhor ou não para diminuir os erros. Se houver muitos erros, vamos trocar por um outro que não há erro ou que tenha uma redução significativa de erros. Nós vamos falar um pouco a respeito de cada sistema e você vai ter uma visão geral de qual é o melhor para ser implantado para evitar erros nessa distribuição ou dispensação de medicamento. Vamos falar sobre o sistema coletivo. O sistema coletivo ele é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por unidade de internação ou pelo serviço, mediante solicitação da enfermagem, para todos os pacientes da unidade. Implica a formação de subestoques de medicamentos nas unidades, aos quais ficam sob a responsabilidade da equipe de enfermagem. A reposição é feita periodicamente em nome da unidade por meio de requisições enviadas à farmácia. Esse tipo de sistema tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é que quando a prescrição chega no posto de enfermagem para ser executada, a medicação já está ali em estoque. Não há uma necessidade naquele momento de ser enviado imediatamente para a farmácia a prescrição para o medicamento poder vir. Não, o medicamento já está ali no posto de enfermagem e a enfermagem vai lá e só administra, tá? E de tempos em tempos a enfermagem envia para a farmácia as requisições, as prescrições para repor as medicações que foram retiradas, tá? O ponto negativo disso tudo é justamente sobre essa responsabilidade que é dada à enfermagem para controlar essas medicações que estão saindo ali do posto. Isso é uma grande responsabilidade que não deveria ser dada para a equipe de enfermagem. E aí nós vamos ver outros tipos de sistema que vão ser que podem ser implantados de uma forma para minimizar ou diminuir significativamente os erros, tá? Esse sistema coletivo pode ter muitas falhas, muitos erros, porque as medicações vão ficar em estoque em um local aberto para outros profissionais da área da saúde. Apesar do posto ser um posto de enfermagem, mas ali entra médicos, auxiliar administrativo, pessoal da limpeza, outros profissionais da área da saúde. Então é bem complicado. Não é um local restrito, tá? E vai depender muito também de onde que está esse posto. Agora vamos falar sobre o sistema individualizado. O sistema individualizado ele é melhor. Por quê? Porque ele consiste na distribuição dos medicamentos por paciente, de acordo com o que está na prescrição médica. E a farmácia já dispensa essa medicação para um período de 24 horas ou até o próximo horário do fechamento dessa prescrição. A prescrição ela tem uma validade de 24 horas, mas ela tem um horário para fechar. Tem hospital que é 12 horas,
Tem hospitais que é às 13 horas, às 14 horas, tá bom? Quando a prescrição chega na farmácia, nesse tipo de sistema individualizado, a farmácia dispensa essa medicação para esse paciente. Vem a medicação só para ele. E a farmácia já manda para um período até fechar a próxima prescrição. Esse sistema se mostra mais seguro que o sistema coletivo que nós falamos anteriormente. O sistema misto, ele é uma combinação tanto do sistema coletivo como do sistema individualizado. E esse sistema misto mantém os riscos elevados associados à distribuição dos medicamentos, tá? Sistema de unidade de dose unitária. O sistema de distribuição por dose unitária consiste na distribuição dos medicamentos com doses prontas para a administração de acordo com a prescrição médica do paciente. A dose do medicamento é embalada, identificada e dispensada pronta para ser administrada, sem necessidade de transferência, cálculos e manipulação prévia por parte da enfermagem, antes da administração ao paciente. Nas unidades de internação, são estocadas apenas os medicamentos para atendimento de emergência e as doses necessárias para suprir as 24 horas de tratamento dos pacientes. Nesse sentido, os medicamentos também poderão ser dispensados por horários de administração, reduzindo a quantidade e variedade de medicamentos nas unidades de internação. Esse sistema de dose unitária, ele é um sistema muito bom porque além dele mandar, além da farmácia mandar a medicação para aquele paciente específico, a farmácia ainda vai mandar a dose fracionada. Se tiver, né? Se tiver, eu vou dar um exemplo aqui, de uma ampola de dexametasona o médico prescreveu dexametasona e ele colocou assim, para fazer 0,5 ml. Nesse sistema, quando a farmácia for mandar essa medicação, ela vai mandar 0,5 ml de dexametasona. Porque a ampola de dexametasona, ela tem 2 ml, tá? Tem uma que é 2 e tem outra que é 2,5. Mas vamos usar um exemplo aqui de uma ampola de 2 ml. Na dose unitária, a farmácia pega essa ampola, o próprio pessoal da enfermagem pega a ampola, quebra, retira 0,5 ml de dexametasona e manda para a enfermagem administrar. É um sistema muito bom para ser utilizado em unidade de pediatria. Por quê? Porque geralmente as doses em fracionadas, é muito utilizada nas unidades de pediatria. E aqui não vai haver nenhuma necessidade da enfermagem realizar cálculo, realizar uma transferência, uma manipulação, uma diluição, entendeu? Já vão mandar a medicação pronta nas suas frações, tá certo? Só que a farmácia vai precisar de mais mão de obra, né? A prescrição chega até a farmácia vai separar essa medicação e vai mandar a medicação para a enfermagem só realizar. Já vai mandar a medicação fracionada. Nesse sistema, os medicamentos também poderão ser dispensados por horário de administração, reduzindo a quantidade e variedade de medicamentos nas unidades de internação. Olha só, como a medicação ela já vai vir preparada, já vai vir fracionada, a farmácia não vai mandar um monte de medicação, tá? Ela vai mandar somente o medicamento do horário, próximo do próximo horário. Tipo assim, vai ser realizado meio-dia, 3 medicações. Então, quando for 11h30, a farmácia já manda essa medicação. Quando chegar no próximo horário, às 18 horas, quando for 5h30, a farmácia já manda. E assim sucessivamente, para que não ocorra de ter no posto de enfermagem um monte de medicação já preparada.
E por último, o sistema automatizado, que é aquele sistema eletrônico, que vai depender aí muito do hospital. Se ele já é informatizado, né, o médico prescreve essa medicação, esses medicamentos do paciente, ele prescreve, faz a medicação, faz a prescrição, e a prescrição já chega na farmácia. Esse sistema é muito bom para ser utilizado aí nos hospitais aí atualizados. Então, nós falamos sobre 5 sistemas de distribuição ou de dispensação do medicamento. Primeiro foi o sistema coletivo, que é quando já existe um estoque de medicamento no posto de enfermagem. A enfermagem pega a prescrição, já pega a medicação porque já está ali no posto e vai lá e administra. O sistema individualizado, que é quando a enfermagem recebe a prescrição, a enfermagem envia para a farmácia e a farmácia manda a prescrição. Desculpa, manda a medicação. O sistema misto, que envolve os dois primeiros, o coletivo e o individualizado. O sistema de dose unitária, que é o ideal a ser implantado em todos os hospitais, porém vai requerer mais recursos humanos na farmácia para manipular esses medicamentos, fracionar e enviar para a enfermagem apenas para administrar. E por último, o sistema automatizado, que é aquele sistema informatizado, tá? Agora nós vamos falar sobre as intervenções. A farmácia, entre as suas importâncias, ela tem a função, a dispensação dos medicamentos e deve assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para a administração aos pacientes no tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, químicas e microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos mesmos. A farmácia deverá possuir estruturas organizadas, bem como processos de trabalho escritos e difundidos que promovam a prevenção, identificação e redução de erros na prescrição e dispensação. A farmácia deve contar com recursos humanos capacitados e em número suficiente para realizar a contento suas atividades. Agora nós vamos falar sobre alguns itens de verificação para a distribuição segura desses medicamentos. Para garantir a maior segurança ao processo de dispensação e o adequado fluxo de trabalho, o ambiente destinado à dispensação deve. O ambiente destinado à dispensação geralmente é a farmácia, né, pessoal? O ambiente destinado à dispensação deve ser reservado, contar com fluxo restrito de pessoas, ser tranquilo, sem fonte de interrupção ou distrações, como TV, rádio e assim sucessivamente. Os ambientes da farmácia, onde são armazenados e dispensados os medicamentos, devem ser limpos, organizados, bem iluminados e com adequado controle de registro de temperatura, umidade e controle de pragas. A dispensação segura nos estabelecimentos de saúde deve ser precedida pelas seguintes atividades. Olha só, a dispensação segura nos estabelecimentos de saúde deve ser precedida pelas seguintes atividades: pela seleção dos medicamentos, pela padronização dos medicamentos, a aquisição desses medicamentos, o recebimento desses medicamentos, armazenamentos, fracionamentos e identificação segura. O número de apresentações e concentrações de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância padronizado na instituição deve ser restrito e suas doses máximas estabelecidas e divulgadas. Divulgadas como? Através de protocolos. A unidade hospitalar deve criar protocolos para apresentar as concentrações dessas medicações e as doses máximas a serem utilizadas. E também diminuir aí a quantidade de apresentações, que aí vai diminuir também o risco de cometer erros, tá?
O estabelecimento de saúde deverá realizar ações de educação permanente de forma sistemática e registrada para farmacêuticos e auxiliares de farmácia, com foco na segurança do uso do medicamento, envolvendo os processos de seleção, padronização, armazenamento, fracionamento, análise farmacêutica da prescrição e dispensação dos medicamentos. Quando fala em análise farmacêutica, está falando sobre, será que o médico prescreveu certo? Porque existe uma forma correta de se prescrever. Se ele estiver prescrito errado, a farmácia deve devolver essa prescrição para que o médico possa corrigir, tá? Em alguns casos, até mesmo fazer uma nova prescrição. O estabelecimento de saúde deverá manter farmacêuticos e auxiliares de farmácia em número suficiente para permitir a dispensação segura dos medicamentos. E é esse o problema. Não há recursos humanos suficientes na farmácia. Por isso que, na maioria das vezes, eles não mandam a medicação fracionada. Mandam a medicação em dose individualizada, mas não em dose fracionada. Em dose fracionada seria em dose unitária, tá? Que seria aquele sistema, o quarto sistema que nós conversamos, mas não mandam. Eles mandam já em dose individualizada. E aí, quando chega no posto de enfermagem, é que tem que preparar, fracionar, para poder administrar. Agora nós vamos falar sobre as estratégias que a farmácia deve adotar na dispensação segura dos medicamentos. O ambiente no qual é realizada a dispensação de medicamentos deve possuir as condições adequadas: temperatura, iluminação, umidade, ruído para o armazenamento e dispensação segura dos medicamentos. Vamos falar sobre restrição de acesso. Medidas de restrição de acesso deverão ser estabelecidas para o armazenamento de produtos que possibilitam risco elevado de troca, tá? Bem como os medicamentos potencialmente perigosos e aqueles com sons, grafias e embalagens semelhantes. Procedimento operacional. A farmácia deve possuir procedimento operacional padrão, que é o POP, atualizado, que contemple a validação, conferência do armazenamento do produto certo no local certo. Esse procedimento, que é o POP, deverá ser realizado de forma contínua e sistemática, com registro de execução, propiciando segurança aos processos de armazenamento e dispensação de medicamentos, sobretudo após devolução de medicamentos. O controle de medicamentos sob controle especial, ele deve seguir a legislação específica. Vamos falar sobre agora a prática segura de armazenamento. A farmácia deve seguir as boas práticas de armazenamento de medicamento e possuir padrões atualizados que definam regras para o armazenamento, privilegiando a segurança do processo de dispensação. Pode-se lançar mão de ordenamento alfabético ou por forma farmacêutica associada à identificação, com etiquetas coloridas dos medicamentos com elevado risco de troca e os potencialmente perigosos, ou também chamado de alta vigilância. Deve-se identificar os locais de armazenamento dos medicamentos, que apresentam grafia e sons semelhantes, tá? Que são os medicamentos geralmente relacionados com potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Aqui eu coloquei uma medicação que tem a grafia e o nome semelhante: lamivudina e zidovudina. Os dois terminam com vudina. Centrais de abastecimento farmacêutico CAF ambulatorial. Esse aqui é voltado para o atendimento ambulatorial, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, CAF, tá?
é importante assegurar boas práticas ou práticas adequadas para a distribuição dos medicamentos nas centrais de abastecimento farmacêutico CAF, para as unidades de saúde, que é as unidades básicas de saúde, a fim de evitar erros, seguindo as boas práticas de distribuição de medicamentos. Toda a movimentação de medicamento deve ser realizada por um eficiente sistema de controle de estoque, preferencialmente eletrônico, que garanta a correta identificação do medicamento. Tem que vir lote, validade, quantidade, permitindo assim a gente fazer um rastreamento. Os medicamentos devem ser corretamente separados, organizados, identificados e realizada a dupla checagem, evitando-se os erros. Quando necessário, manter estoques de medicamentos potencialmente perigosos. Estes deverão ser constantemente identificados, diferenciando dos demais. O transporte deve ser feito de modo correto e seguro, observando-se aspectos técnicos tais como aqueles necessários para o transporte de termolábeis. Durante o recebimento dos medicamentos na unidade de saúde, lá na unidade básica, nova conferência deve ser feita, considerando-se a identificação do medicamento, lote, validade, quantidade e sua integridade física. Realizar a análise farmacêutica das prescrições, priorizando aquelas que contêm antibióticos e medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, observando-se concentrações, viabilidades, compatibilidade física, química e farmacológica dos componentes, dose, dosagem, forma farmacêutica, via e horário de administração, devendo ser realizada antes do início da dispensação e manipulação. Com base nos dados da prescrição, devem ser registrados os cálculos necessários ou a manipulação da formulação prescrita, verificando-se a aplicação dos fatores de conversão, correção e equivalência, quando for o caso, sendo checados e assinados pelo farmacêutico. Nós ainda estamos falando sobre o CAF, tá, pessoal? Recomenda-se para auxílio ao farmacêutico no processo de análise da prescrição a utilização de programas informatizados com suporte terapêutico que incorpore adequado conjunto de verificações automatizadas em prescrições tais como triagem para duplicidade terapêutica, alergias, interações medicamentosas, intervalos de doses adequadas, alertas para doses superiores ou máximas e alertas para nomes semelhantes, entre outros, que também pode ser utilizado esse mesmo tipo de recomendação em unidades hospitalares, tá? Quando o paciente ele tem um prontuário eletrônico, pode ter já nesse prontuário eletrônico essas informações, ou até mesmo um painel onde apresenta essas informações. Eu trabalhei no hospital onde tinha um painel com o nome de todos os pacientes daquela unidade que contemplava nesse painel com uma cor diferente se ele era alérgico, tá? Fontes de ruídos e distrações devem ser reduzidos e eliminadas no momento da análise e dispensação dos medicamentos, e o ambiente de dispensação deve ser restrito a esta atividade. Preconiza-se adotar o uso de rótulos diferenciados, notas em sistema informatizado e cartazes de alerta no local de armazenamento e dispensação de medicamentos com elevadas propensões a trocas. Recomenda-se a implantação de sistemas seguros, organizados e eficazes de dispensação para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a dispensação por dose individualizada e unitária, com controle por código de barra ou equivalente superior, de modo a assegurar a rastreabilidade, fazer o rastreio desse lote
do fabricante e validade dos medicamentos e dos produtos para a saúde. Tem que estar informatizado. Se não tiver informatizado, a medicação vai ser dispensada e a gente não vai ter o controle de onde está essa medicação. De onde está, como está, entendeu? Em farmácias ambulatoriais e hospitalares, as etapas de recebimento da prescrição, separação e dispensação dos medicamentos ao paciente devem ser realizadas com dupla conferência dos medicamentos em ambientes exclusivos para essa finalidade. Deve-se elaborar e disponibilizar procedimentos operacionais atualizados para a dispensação de medicamentos, com destaque especial para os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. A dispensação deve ser restringida por meio de ordem verbal exclusivamente para situações de urgência e emergência, devendo a prescrição do medicamento ser entregue na farmácia imediatamente após a normalização da situação que gerou a ordem. Vamos falar agora sobre o procedimento operacional padrão, um POP, para a distribuição de medicamentos, tá? Esse POP é baseado na recomendação do Ministério da Saúde e da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para a dispensação segura de medicamentos, deve-se seguir os seguintes procedimentos. Olha só, essa é a última parte desse conteúdo, tá? Nós falamos sobre os sistemas existentes, que pode ser, um desses pode ser adotado na unidade hospitalar. Falamos de 5. Falamos sobre o coletivo, o individualizado, de dose unitária, o misto e o automatizado. Depois nós falamos de algumas características e alguns cuidados que a farmácia deve adotar para armazenar essa medicação, o local, como que ele tem que ficar, tá certo? E falamos de algumas práticas seguras. Agora, nós vamos apresentar para vocês aqui um procedimento operacional padrão para a dispensação segura de medicamento, baseado aí, como eu falei, no Ministério da Saúde e da Anvisa. O farmacêutico deve analisar as prescrições antes do início da separação dos medicamentos, conferindo-se todos os elementos de identificação da instituição. Ele deve conferir na prescrição se tem todas essas informações aqui. O elemento de identificação da instituição, no caso aqui seria o hospital, de identificação do paciente, identificação do prescritor, se tem nome, se tem assinatura e data, né? É importante ter a data. A data tem que ser a data de agora, a data de hoje, não a data de amanhã, a data de ontem, entendeu? No momento que a prescrição chega, tem que ter a data do dia. Analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros de prescrição se tornem erros de dispensação. Se tiver erro de prescrição, depois tiver erro de dispensação, ainda vai ter mais uma barreira, que é lá no momento de preparar e administrar essa medicação. Aí vai ser com a enfermagem. Tá certo? Não é possível que uma medicação ela possa ser administrada de uma forma errada, tanto na prescrição como na dispensação e na enfermagem. Por isso que nós estamos estudando sobre práticas seguras. Solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o prescritor, ou seja, com o médico, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando interpretação ou dedução do que está escrito. Analisar os medicamentos prescritos, considerando-se os seguintes aspectos. Olha só, quando a gente analisa os medicamentos que estão prescritos, nós temos que analisar a dose, a forma farmacêutica, a concentração, a via de administração, posologia, diluente, velocidade de infusão, tempo de infusão, indicação, contraindicações, duplicidade terapêutica, interação medicamentosa,
que seria medicamentosa, medicamentosa e medicamentosa alimento, e possíveis alergias. Olha só quantas informações nós temos que ter ao pegar uma prescrição para executá-la, tá? O auxiliar de farmácia não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes. Pegou uma prescrição, trabalha em cima dela. Acabou, agora que eu vou pegar uma outra prescrição e trabalhar em cima dela. E não pegar duas prescrições diferentes. Manter a organização do ambiente de dispensação, assegurando-se suficiente espaço e instrumentos de trabalho que permitam a manutenção dos medicamentos, devidamente separados por prescrição e por paciente, até a sua dispensação, evitando-se que medicamentos prescritos e dispensados para um paciente sejam entregues a outros. Para essa finalidade, poderão ser utilizados carros de medicação ou embalagem plástica identificada. Realizar a conferência dos medicamentos separados para a dispensação, verificando se as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais da prescrição. Identificar os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância e fazer meticulosa revisão da prescrição e dispensação deles. Quando nós falamos sobre dispensação de medicamento, pessoal, temos que tomar muito cuidado, tá? Principalmente em unidades hospitalares, que a demanda é muito grande, chega muitas prescrições, temos que tomar muito cuidado. Uma medicação sendo dispensada errada não significa que ela vai ser realizada. Por quê? A equipe de enfermagem vai ainda analisar essa prescrição novamente no momento que for administrar, tá? E muitas vezes a equipe de enfermagem identifica falhas na prescrição que a farmácia não olhou. Verificar se na prescrição existem medicamentos com nomes ou embalagens semelhantes, dedicando especial atenção aos mesmos. Realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação, utilizando sempre que possível o auxílio de dispositivos eletrônicos, tais como código de barra. O farmacêutico deve revisar as prescrições de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Para a dispensação ambulatorial, realizar a orientação e aconselhamento do paciente previamente à dispensação dos medicamentos, objetivando identificar e interceptar erros. Ao dispensar medicamentos para o paciente, isso na farmácia do postinho, né? Do posto de saúde. Ao dispensar medicamentos para os pacientes, conferir e identificá-los, especialmente aqueles de embalagem semelhante, usando identificadores que possam diferenciá-los, como, por exemplo, cores diferentes. Realizar o registro escrito em prontuário das intervenções farmacêuticas realizadas. Deve existir restrição formal e registro da dispensação de medicamento por ordem verbal. Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância devem ser identificados de forma diferenciada dos medicamentos em geral no armazenamento e na dispensação. A dupla checagem dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância dispensados deve ser feita também na farmácia, nos estabelecimentos de saúde. Pessoal, nós terminamos esse conteúdo falando sobre práticas seguras para a distribuição dos medicamentos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as práticas seguras na administração de medicamentos. E aqui vai envolver os profissionais da enfermagem, tá? Sobre as práticas seguras para a
distribuição e dispensação, nós falamos muito sobre a farmácia, como esses medicamentos são dispensados, distribuídos, armazenados, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.